Coloca na página aqui, que eu acho que esse é o assunto aqui, que é a educação brasileira, já que você está falando disso, Joel, de a gente abrir espaço para o que realmente importa no Brasil. Essa notícia aqui me pegou em cheio hoje pela manhã, porque tem uma filha nessa faixa etária, né? O Brasil atingiu o maior patamar desde 2012 de crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever. No ano passado chegou a 40,8%, a fatia da população dessa faixa etária, que não havia sido alfabetizada. Os dados são de um estudo divulgado pelo Todos pela Educação, com base na PNAD do IBGE. Por lei, as crianças deveriam ter assegurado o direito de aprender a ler e escrever até o fim do segundo ano do ensino fundamental, ou seja, aos 7 anos. E o país, no entanto, atingiu o recorde dos últimos 10 anos de crianças sem acesso a esse direito. Então, assim, é o recorde dos últimos 10 anos. E, infelizmente, né, Joel, esse não é um assunto que é debatido pelas redes, por quem gosta de polemizar e tudo mais, e nem mesmo pelos pré-candidatos, né? A educação não tá aí. Só é falado, assim, bonito. É uma linha do discurso, mas debater como melhorar a educação realmente não acontece, né? Todo mundo aplaude, é lindo, educação é o futuro, mas a educação é um investimento de longo prazo, um investimento que você vai fazer agora e não vai colher os frutos imediatamente. Você vai, aos poucos, ajudando a sociedade a progredir. Então, é algo muito menos vistoso, algo que não gera tantos debates, a não ser debates muitas vezes espúrios, né? Como a coisa da, o professor, doutrinador, não sei o que é perda total de foco, quando o importante é fazer direito. Coisa que tem lugares no Brasil que fazem direito. Você tem tantas vezes citadas ali, o município de Sobral, no Ceará, você tem boas experiências em Pernambuco, no Piauí, enfim, você tem lugares que, mesmo com a carência material, conseguem ter bons resultados educacionais. E não precisa demorar 50 anos até reformular todo o sistema, não. São com medidas que você aplica, botando posições em pessoas sérias em cargos chaves, na direção de escolas, aproximando comunidade, enfim, usando o método correto, você consegue fazer melhoras reais na educação e para o curto prazo, não precisa esperar décadas. Então, é possível, basta vontade política. O que a gente está assistindo no país agora? Por que a gente está assistindo esse retrocesso? A educação brasileira sempre foi muito ruim, sempre foi muito fraca, porque ela, até que no nível, pelo menos do fundamental, até que chega a todo mundo, mas chega com uma qualidade muito ruim. E esses, no dado do analfabetismo, expressa isso. Mas agora está piorando. O que tem por trás disso aí? Eu levantaria dois fatores. Primeiro, um governo que basicamente abriu mão de qualquer pretensão política educacional, é o zero absoluto. É a terra arrasada. O que ele pode, ele atrapalha, e o resto ele nem encosta. Esse é um ponto, o governo federal. Segundo ponto, o Brasil foi, eu não sei se foi mas foi um dos países em que as escolas ficaram mais tempo fechadas durante a pandemia. Porque mesmo vacinados, teve muito professor que não queria voltar. Isso foi um crime feito contra as crianças do Brasil. Isso foi um crime porque a gente abriu bares, a gente abriu restaurantes, a gente abriu lojas e escolas continuaram fechadas. Tem faculdade que só está reabrindo agora. A gente está falando de educação infantil, mas serve para diversos âmbitos da educação. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que bater o pé no chão e dizer: educação é prioridade fundamental. Não adianta chacoalhar a bandeirinha dela, mas depois, mas deixa a escola fechada mais tempo, é mais seguro assim. Não. A escola vai ser a última a fechar e a primeira a abrir, caso, espero que não aconteça, mas caso a pandemia realmente exija de novo medidas, a escola ela tem que funcionar o tanto quanto for possível. E quem não defender isso, não venha dizer depois que é amigo da educação, não. Todos os países do mundo, inclusive que foram muito mais bem-sucedidos que o Brasil no combate à pandemia, conseguiram. Fecharam, às vezes, no início ali, daí viram que podia abrir com segurança e abriram. E fizeram, e as crianças tiveram aula. Só no Brasil é que não. E aí, Sakamoto, para a gente finalizar, a sua análise sobre esses dados que saíram hoje da educação e de como a gente dá a volta por cima disso? Uma das principais coisas que dá para ser colocada é o seguinte: a sabotagem de Jair Bolsonaro no combate à pandemia
aumentou o número de crianças que não sabem ler e escrever. Essa é a verdade. Você teve um aumento, foi de 2019, era 1,4 milhões, agora estamos em 2020, 2021 foi para 2,4 milhões. Sabotagem em que sentido? O presidente adora dizer, eu queria manter tudo aberto. Só que o que acontece é uma contradição. Porque como ele sabotou o combate à pandemia, ele forçou as pessoas a ir para a rua, ele sabotou as quarentenas, sabotou os poucos lockdowns que ocorreram, sabotou compra de vacina, sabotou logística, sabotou compra de teste, atacou prefeito, atacou governador que tentaram fazer alguma coisa. O que o Bolsonaro teve como consequência? Pesquisadores agora colocam que no Brasil, aquela grande segunda onda, ela foi muito mais longa, ela foi muito mais larga, ela foi muito mais letal por conta da irresponsabilidade criminosa do presidente da República. E isso fez o quê? Isso fez com que professores não fossem vacinados, que as crianças estão num atraso de vacinação enorme agora. Fez também com que a economia inteira, a sociedade tivesse que ser fechada para que as pessoas não morressem de Covid. Né? Então, o que aconteceu? O Bolsonaro tornou a pandemia muito pior e, com isso, não só empregos se perderam, não só a economia demorou para ser retomada, mas a educação também. A educação é fruto disso, é consequência disso. Soma-se a isso o fato de que Bolsonaro está dilapidando, ele não tem um projeto nacional para a economia, e o projeto dele é a própria reeleição. A gente precisa, sim, de mais dinheiro e mais recursos para a educação. Só que agora, o que aconteceu? Foi aprovado o novo Fundeb, a revelia do presidente. Aí tinha um mecanismo para aumentar os salários em 33%. O Bolsonaro bateu e lutou ao máximo para que isso não rolasse. Quando no final ele percebeu que isso não tinha o que fazer, que ia acontecer, ele fez o quê? Aí ele começou a falar, não, fui eu que fiz. Aparece o Milton Ribeiro, quem é Milton Ribeiro, você também não sabe, a ministra da Educação, falou assim, olha, fui eu que fiz. Não, ele foi pressionado. Por quê? Porque você precisa de mais dinheiro e mais recursos. E agora é o seguinte, a gente está tendo uma possibilidade agora, um projeto que corta 100 bilhões em impostos de combustíveis, porque o presidente foi incompetente no ano passado e no retrasado de conter a inflação, de conter o dólar, e agora ele está querendo fazer o quê? Tirar dinheiro de outras áreas para queimar em combustível. Qual que é o problema? Dinheiro desses impostos vão para onde? Vão para a educação, vão para a saúde. Ou você acha que 100 bilhões vão para a corrupção? Então, o que acontece? É todo um sistema, é todo um projeto para que uma geração inteira de jovens, de crianças, não tenham uma qualidade de vida, não vejam realizados o sonho que está na Constituição, que é um sonho de dignidade. Infelizmente, não é educação, o problema surge com o Bolsonaro? Não, mas sem sombra de dúvida nenhuma, ele piorou muito a vida das próximas gerações.